Olá, eu sou Ricardo Tchaikovsky e um inscrito pediu para que eu comentasse sobre a natureza dos daimons da Goécia, né? Existem muitas definições, muitas escolas de pensamento sobre quem realmente são os daimons da Goécia, tá? Existem aqueles que acreditam que os daimons da Goécia são demônios, tá? São entidades do submundo, e do inferno. Há aqueles que dizem que os daimons da Goécia são djinns, são os gênios da mitologia árabe. Há outros que acreditam que os daimons são o lado obscuro da mente humana, que são projeções da mente humana que tomam forma, tá? Há quem diga que os daimons são divindades que eram adoradas pelos humanos de outras eras, tá? E que foram esquecidas e que, portanto, hoje se manifestam num caráter obscuro, tá? Bem, segundo minhas pesquisas, todos esses estão certos. Isso porque, ao contrário dos Exus, dos preto velhos, das entidades espirituais como, por exemplo, os elementais, os gênios, os anjos cabalísticos, os espíritos planetários. Bem, enfim, todas essas entidades que formam famílias espirituais, os daimons não são da mesma espécie. Na verdade, tudo indica que os daimons sejam apenas uma lista de entidades, tá? Que vem de panteões diferentes e que, portanto, têm naturezas e comportamentos totalmente diferentes, tá? Então, para você analisar um daimon, você tem que analisar cada caso individualmente. Não tem como você tratar todas essas entidades como se fossem uma só, tá? A primeira vez que... a primeira lista, onde surgiu os daimons da Goécia, ela tinha 69 daimons, tá? Depois foram acrescentados mais 3 para se contrapor aos 72 anjos cabalísticos, tá? Porque na época em que o sistema goécio voltou a ser utilizado, estava em voga a cabala judaica, estava iniciando a cabala cristã. Então os 72 anjos estavam muito em voga. Então usaram os daimons para contrabalancear, usaram como uma espécie de jogada de marketing para contrabalancear esse sistema que era muito popular na época, tá? Segundo minhas pesquisas, os daimons, a maioria deles podia entrar na classificação do que são forças da natureza ou divindades elementais, tá? Muito semelhante aos orixás e yorubás, né? Semelhantes não igual, porque os daimons seriam os orixás dos seres humanos numa época em que eles eram muito selvagens ainda, tá? Então, por isso que a maioria dos daimons se apresentam em forma selvagem. Até um inscrito falou que não trabalha com daimons porque eles são bestializados, tá? Mas isso é meia verdade, porque, assim, como eu disse, eles não são a mesma categoria de seres, né? E existem daimons que têm consciência muito próxima às consciências angélicas, tá? Existem daimons que são divindades antigas, como Amon e Baal. Existem anjos caídos, como Fênix e talvez Asmodai, tá? Existem djinns como Amaimon, que a primeira vez que foi citado o nome Amaimon, ele era ligado, foi num grimório árabe muito antigo, e ele era um djinn ligado ao planeta de Saturno, tá? Enfim, existem todos os tipos de entidades ali listadas naquela lista do Ars Goécia, né? Eu falo Goétia, Goécia, às vezes ninguém também tem muita consenso de como falar isso, né?
Então, sobre trabalhar com os Daimons ser perigoso, bem, todo sistema mágico tem seus riscos, tá? Porém, se você segue a linha tradicional, ou até mesmo segue uma linha moderna, mas com respeito, com inteligência, o sistema goético é um dos mais seguros para se trabalhar, tá? Porque, por exemplo, se você pegar o livro de Matters, a versão do Matters, você vai perceber que ali ele esquematizou tudo de uma maneira que é um sistema de iniciação completa. Ou seja, se você seguir a Goécia da maneira como o Matters divulgou, você pode atingir a iluminação espiritual só praticando esse sistema. Porque ali você vai ter um trabalho sobre si mesmo, na confecção dos elementos, você vai ter purificações da alma e do corpo físico, você vai ter orações, banhos, limpezas, tá? E isso vai fortalecendo seu corpo de luz, tá? E quando você está no centro do círculo mágico, você está em comunhão total e comunhão plena com Deus, com o Criador do Universo. E não existe nenhuma força que pode com o Criador do Universo. Então, quando você ordena um Daimon e você está no centro do seu círculo mágico, o Daimon é compelido a obedecer, tá? E ele não vai te atacar porque você é Deus, sob o ponto de vista dele. Não tem como um Quiumba invadir, que dizem que se você, muitos quiumbas vêm, né, quando você se manifestam dentro do triângulo. Se você faz a coisa corretamente, não tem como isso acontecer, tá? Não tem como um quiumba se meter com Deus, tá? Você é o representante de Deus na Terra. Então, assim, se você faz a coisa certa, a Goécia é um dos sistemas mais seguros que tem para você se trabalhar, tá? Da onde eu tirei essas informações, tá? No Brasil tem muita pouca literatura sobre isso que eu acabei de falar, tá? Você pode ler o livro de John Fortune, que você vai saber mais ou menos como essas entidades se formam, o Cabala Mística, tá? Estrangeiro tem muito material para você ler. Você pode ler o Jack Kent, eu acho que é assim que se pronuncia, eu nunca ouvi ninguém pronunciando o nome dele. Mas, enfim, ele é uma das maiores autoridades em Goécia viva nos dias de hoje, tá? Ele fez um trabalho histórico incrível, onde ele foi a raiz do sistema e tem dados históricos, tem documentos, tudo comprovando o ponto de vista dele, tá? Então, é um material muito interessante, ele tem, acho que 3 grandes livros sobre o assunto, tá? E tem uma versão do Grimório Verum que é incrível. E aí tá, se você considerar que Goécia envolve todos os grandes grimórios da Idade Média, não só o Ars Goécia, mas o Grimório Verum, o Grande Grimório, o Dragonhood, aí que você vai ver que os Daimons não tem nada a ver um com o outro mesmo, tá? Porque aí você vai ver que são várias famílias, várias entidades que foram colocadas ali junto por uma questão de trabalho, né? Eu tenho para mim que os monges que criaram esses grimórios, os padres que criaram esse grimório, colocaram ali as entidades com as quais eles trabalhavam. E não todas as entidades que existem na época, tá? Então, por exemplo, os 72 Daimons existem muito mais que 72, tá? Eram os 72 que eles trabalhavam na época, mas existem uma infinidade de Daimons aí para você se trabalhar, tá? Então é isso aí, espero ter esclarecido um pouco sobre a natureza dos Daimons. Eles não são da mesma espécie, não são da mesma família, e você tem que analisar cada caso, tá? Existem Daimons que são muito elevados espiritualmente, têm uma consciência muito elevada em relação ao ser humano, e existem Daimons que são quase animalescos, tá? Tome cuidado, mas se você trabalhar certinho, os riscos são mínimos, tá? Então é isso aí, força e honra.